make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos começar? Bem, queridos, vamos então começando no livro didático, terceiro volume, capítulo 6, chamado Seres Vivos. Nós vamos hoje começar na página 34 até a página 38. Então, pegue seu livro didático na página 34 até a página 38, tá ok? E na página 34, a gente tem essa figura linda, né? Onde você está percebendo vários desenhos diferentes, muito bem feitos, por sinal. E essa é uma imagem de uma ilustração de microalgas, realizada por Ernest Haeckel, de 1834 a 1919. Ele foi biólogo, zoólogo, filósofo e médico alemão, que também era artista da natureza. Com suas ilustrações, ele queria criar uma estética da natureza e mostrar como a luta pela essência produz uma infinita beleza e variedade de formas. E aí eu pergunto para vocês, olhando para cá, para esses desenhos de microalgas, como você organizaria essas algas? Como você organizaria esses seres, né? Pela sua forma geométrica, né? Ou por outras características, né? Se você precisasse agrupar todos os seres vivos que conhece, que critérios você utilizaria e em quantos grupos você conseguiria dividi-los? Por que eu estou fazendo essa pergunta em classificar, em organizar, em agrupar? Porque esse capítulo começa trabalhando um assunto de organização e de classificação dos seres vivos. Como é que a gente organiza esses seres vivos? Como é que a gente classifica? Olhando aqui para essas algas, será que pelas cores? Será que pelas formas? Será que pelas suas funções ou estruturas? Né? A gente sempre tem uma forma de organizar e classificar determinadas estruturas, elementos. E esse capítulo ele vai trabalhar justamente essa classificação, né, dos seres vivos. Nessa imagem que você está vendo agora, não é bem o ser vivo que a gente vai organizar aí, mas a ideia passa mais ou menos por essa ilustração. Imagina que você é esse garoto que está aí, está pensativo e olha atrás dele, tem uma estante que está completamente desorganizada. Tem brinquedo, tem roupa, tem livro, tem fone de ouvido e se você procurar tem muitas coisas mais aí. Quais critérios você utilizaria para organizar essa bagunça que está aí atrás? Né? Tem algumas pessoas que colocariam um brinquedo para um lado, livro para outro, sandália para um outro lado, roupa para outro lado. Os livros, como é que você organizaria? Por tamanho, por cor, por assunto, né? Isso aqui só é matemática, o outro lado só é português, o outro lado só é ciências. Os brinquedos, aqueles que são redondos, aqueles que são quadrados, aqueles que têm umas formas geométricas diferentes, né? E aí cada pessoa tem um critério de organização, ok? E isso para os seres vivos é extremamente importante, porque você tem que saber em que grupo aquele determinado ser vivo ele está enquadrado, ele está inserido, tá? Por isso que a classificação dos seres vivos é um tópico extremamente importante e não é tão simples assim de fazer essa organização. Dá para fazer? Claro, sempre dá, né? É possível, porém existem regras, existem formas corretas da gente poder fazer essa classificação, essa organização. Na página 35, tem o Fazendo Ciência, logo embaixo da imagem anterior que eu passei para vocês. E eu gostaria que vocês dessem pause, parasse o vídeo agora e
começassem a fazer esse exercício da página 35 e 36, que serve justamente para você organizar determinados seres vivos. Vocês estão vendo aí que tem cachorro, jacaré, caracol, samambaia, galinha, mosca, limoeiro, pinheiro, uma quantidade de seres vivos aí com grupos totalmente diferentes. E o exercício ele te pede justamente essa forma para você categorizar, para você classificar os seres vivos, tá? Então é a página 35 e a página 36. Então você vai ver aquela quantidade de seres vivos e ele já começa até te ajudando a dividir em dois grupos, o grupo dos animais e o grupo das plantas. Ele já te dá um norte. E aí você vai perceber que não é tão simples assim, mas também não é tão difícil. Na verdade, quando a gente se engaja, quando a gente realmente quer fazer um trabalho, né, a gente precisa de engajamento, precisa realmente se concentrar para poder entender e como associar esses grupos, agrupar, né, nos grupos, colocar nos grupos. Por quê? Porque em alguns momentos talvez vocês tenham aí algumas dúvidas, será que é isso, será que é aquilo, né? Mas façam aí, depois a gente conversa. Depois que você pausou o vídeo, você volta para cá e a gente continua falando da importância da classificação, tá? Por que que é tão importante essa classificação? Imagina que esse cavalo, né, que está aqui, que a gente está vendo agora, né, aqui no Brasil é cavalo, lá na Alemanha ele tem um outro nome, lógico, vai depender muito do idioma, da linguagem, né, dos lugares onde está sendo trabalhado. Na França ele tem um outro nome, na Itália tem um outro nome. Imagina como é ruim, como é difícil ter vários nomes para apenas um ser, né? Os cavalos tiveram origem, tem aqui uma parte dos cavalos, na região atualmente conhecida como América do Norte, mas são animais encontrados em todo o ambiente, né? Em todo o mundo, ou seja, apresentam ampla distribuição geográfica. Isso faz com que esse animal tenha diferentes nomes, dificultando a troca de informação entre os cientistas, porque lá no Japão eles chamam cavalo com outro nome, na Alemanha é outro nome, aqui no Brasil, então de repente está se falando do mesmo ser, do mesmo animal, só que com nomes diferentes, e isso dificulta até a informação, né? Para isso, então, gente, para diminuir esse problema, as espécies receberam nomes científicos. As espécies receberam nomes científicos, né? Cada um recebeu um nome, que valem para todos os lugares. Quem começou, então, a fazer isso, tá, gente? Vários cientistas pensaram, trabalharam, até chegar na classificação que nós temos hoje. Então, num primeiro momento, Aristóteles, né, ele usou aí alguns critérios, né, para reunir alguns grupos, alguns seres vivos em grupos. Logo depois dele, outra classificação apareceu também, né? Eles agrupavam os seres vivos conforme o ambiente que ocupavam. Se eles eram terrestres, se eles voavam, se eles moravam, né, estavam no ambiente aquático. Um outro momento, uma outra classificação foi utilizada mediante a utilidade para o ser humano. Se esses seres vivos eles eram úteis, se eles eram nocivos ou se de repente eles eram indiferentes. Então, ao longo do tempo, várias classificações foram sendo utilizadas para tentar aí diminuir esse problema em relação à classificação. Hoje em dia, nós utilizamos os estudos do Carl von Linné, né? Mais conhecido como Linneu. Olha o nosso Linneu aí, tá? O Linneu, ele era um professor, médico, botânico e naturalista.
Então, ele observava espécies de plantas e de animais, e quanto mais ele observava esses seres, mais ele sentia a necessidade de organizá-los e de classificá-los para melhor entender a lógica da natureza. E foi pensando nisso que em 1737 ele publicou o livro Systema Naturae, tá? E esse livro, gente, foi muito bom e além do primeiro, houveram então outras edições. E na 10ª edição, em 1758, o Linneu conseguiu melhor desenvolver os critérios de classificação e as regras de nomenclatura que são usadas até hoje. Então, em 1758, ele conseguiu resolver vários problemas utilizando aqui um nome científico. Então, cada espécie, né, tem o seu nome científico, ok? E não apenas bastava dizer que cada espécie deveria ter o seu nome científico, como ele também montou regras para se escrever esse nome científico. Então, uma delas é usar palavras em latim. Por que o latim? Porque o latim, ele é considerado aí uma língua morta. Então, como não é utilizada todos os dias, essa língua, ela não sofre modificações diariamente. Então, ela praticamente não sofre modificações. Então, assim como se escreve em latim, né? Latim, vai ler este nome científico em latim aqui no Brasil, no Japão, na Alemanha. Então, não vai ter diferenciação nem na escrita e nem na pronúncia, tá? Por quê? Porque é uma língua que não é muito utilizada, é uma língua milenar, né? É muito conhecida, mas que ela não é utilizada assim cotidianamente. Então, ele utilizou o latim justamente porque não tem modificações, né? Não sofre modificações diariamente. E uma outra regra é que tem um sistema hierárquico. E a gente lembra da palavra, né, hierarquia. O que é isso? Significa que tem uma sequência em que cada categoria é subordinada à outra, tá? Então, a gente vai entender melhor daqui a pouco esse sistema hierárquico, onde as categorias, que são 7, elas estão ligadas umas às outras e elas pertencem aí a uma sequência hierárquica. E falando aqui nessas categorias, ainda não vamos falar sobre elas especificamente, mas a gente vai falar como se escreve esse nome científico, tá? Daqui a pouquinho vem as categorias de fato. Então, as regras para se escrever, a primeira é que tem que ser um sistema de classificação que é chamado de binominal. O que é isso? Tem que ter 2 nomes. Então, olha lá. Panthera tigris tem 2 nomes. Panthera onca tem 2 nomes. Panthera leo tem 2 nomes. Não foi jogado aleatoriamente. Lembra que eu falei para vocês das hierarquias? Ela já começa aqui, onde o primeiro nome, esse nome aqui, ó, Panthera, significa gênero das hierarquias. O primeiro nome aqui do nome científico é o gênero Panthera, Panthera, Panthera. E o segundo nome, tigris, onca e leo, são chamados de epíteto específico. Epíteto específico, ok? Ou seja, vamos lá. Significa que o tigre, a onça e o leão, notem que eles têm pantera nos nomes dos seus gêneros. Isso significa que eles têm semelhanças entre si. Eles têm características semelhantes, só que eles não são da mesma espécie. Quem é que vai definir a espécie? É o último nome aqui, ó. É o epíteto específico, onca, tigris e leo. Notem que
o tigre tem pantera, a onça tem pantera e o leão aqui tem pantera. Eu posso dizer que o tigre, onça, é a mesma espécie do leão? Não. Eles têm características semelhantes, porém, essas características semelhantes, elas não fazem com que eles compartilhem a mesma espécie, tá? Existem outras características que vão diferir, que vão diferenciar uma espécie de cada uma. Ou seja, quem é tigre, quem é onça, quem é leão. Eles têm semelhanças? Têm, mas eles também têm diferenças. E são essas diferenças que fazem com que eles entrem numa determinada espécie. Ou é tigre, ou é onça, ou é leão. Notem também que além dos dois nomes, tá? Existe até algumas exceções onde nós vamos encontrar 3 nomes, mas notem bem a forma da escrita, tá? Então, pantera tigris. Pantera tem letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Pantera onca, letra maiúscula no pantera. Pantera léo, letra maiúscula no pantera. Notem que o epíteto específico, tudo é letra minúscula. Então, uma das regras, né, é que tem que ser 2 nomes, porém tem algumas exceções. A outra regra é que o primeiro nome é o gênero e o segundo é o epíteto específico. A terceira regra são as letras, né? A primeira letra do gênero é maiúscula e o epíteto específico tudo é minúsculo. A outra regra, vou passar aqui, ó. As outras regras, porque ainda tem mais coisa aí, ó, em relação como ele deve estar escrito. Ele pode estar escrito de 3 formas. Ele pode estar sublinhado. O que é o sublinhado? É quando tem esse risquinho aqui no meio, aqui embaixo do nome. Ou ele pode estar sublinhado, ou ele pode estar escrito em itálico. Aqui ele está escrito em itálico. O que é escrito em itálico? É aquela letra caída, meio caidinha para o lado. Ou pode estar em negrito, ou seja, está mais escuro do que o texto. Todas essas formas, sublinhado, itálico ou negrito, deve justamente para ter uma diferenciação do texto que está sendo lido, tá? Então, o nome científico ele tem que vir destacado. E ele pode vir acompanhado com o nome do autor, a pessoa que primeiro, né, classificou, encontrou essa espécie, né, e classificou essa espécie. Então, tem aqui o nome do autor, seguido da data, ok? Do ano da publicação, tá? Só que o nome do autor e essa data da publicação, notem que ela não está nem negrito, nem itálico e nem sublinhado, tá? Na letra normal do texto, tá ok? Então, o primeiro nome, letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, o primeiro nome significa o gênero, e o segundo nome, tudo minúscula, é o epíteto específico, ok? E assim, então, a gente escreve um nome científico. Desse ser aqui, o nome dela é Rana iberica, né? Ou seja, o nome dela científico é Rana iberica. Essa Rana iberica é conhecida no Brasil, no Japão, na China, enfim, nos Estados Unidos, todos com esse mesmo nome. E as categorias? Bem, as categorias são 7, né, como eu falei para vocês. A gente começa com reino, né? Então, Linneu, ele fez um esquema aí de 6 categorias de 1769 a 1832. Um outro naturalista francês chamado Georges Cuvier acabou introduzindo uma outra categoria que nós chamamos de filo.
tá ok? E aí ele deu um melhor embasamento, ele deu uma melhor explicação, fez uma melhor explicação aí nas informações do Linneu. Então, o que Linneu dizia? Que a natureza, ela poderia ser dividida em reinos. Quantos reinos nós temos? 5, né? Animal, vegetal ou animalia, plantae, fungi, monera e productista. Então, nós temos aí 5 reinos. E ele diz o seguinte, que a natureza poderia ser dividida em reinos. E cada reino deveria ser dividido em filos. E que cada filo, né, por sua vez, reuniria classes de animais com estrutura corporal semelhante. E que cada classe reuniria ordens semelhantes. E que cada ordem agruparia famílias similares. E que cada família agruparia gêneros parecidos. E que cada gênero, né, agruparia espécies semelhantes. E o que quer dizer o conceito? O que é o conceito de espécie? Né? E o conceito de espécie é o seguinte, é que quando há, né, o cruzamento de espécies semelhantes, e desse cruzamento há então descendentes férteis, ou seja, vai haver a produção de filhotes, e esses filhotes são férteis para produzir outros filhotes, que vão produzir outros filhotes, e assim perpetuando a espécie, tá ok? E aí, essas categorias, elas realmente fazem com que a gente entenda como é que as coisas, como é que os grupos se organizam. Bem, eu sei que eu estou falando muito em conceito, bora pegar aqui um exemplo para a gente poder entender. Vamos imaginar, peguei aqui todo esse exemplo de categorias, mas a gente vai pegar o leão, tá? Com uma espécie que nós vamos encontrar. Pensem bem, aqui ó, no primeiro reino, na primeira categoria, perdão, eu tenho reino. Notem quais são os seres que tem aqui, ó. Eu tenho um panda, a onça, o leão, o tigre, eu acho que tá ao contrário, não consigo ver direito. O gato, a lontra, o morcego, o golfinho, a cobra, o tucano, o marraia, o jacaré e o outro que eu não consigo observar o que é. Então, aqui eu tenho o reino animalia. Notem que o reino animalia, ele é muito diversificado. No reino animalia, eu estou encontrando todos que são animais. Não importa se eles são terrestres, aquáticos, se eles são mamíferos, se eles são répteis, se eles são peixes, se eles são anfíbios. Todos eles aí estão no reino animalia, ok? Só que o reino animalia, né, para o leão, para que o leão, ó, vem a próxima categoria que é o filo. E o filo, ele vai afunilar. Notem que isso aqui, ó, tá afunilando, ó. É do maior para o menor. É do maior grupo para o ser vivo, que é a espécie. Então, eu tenho o filo cordata. Quem é que vai entrar no filo cordata? Olha lá que já diminuiu alguns seres aqui, né? São aqueles que vão desenvolver a coluna vertebral. São os vertebrados aqui, ó. Então, continua o panda, o tigre, o leão, a onça, né? Todos aqui que tem aqui a coluna vertebral. Depois, vai ficando mais específico. Esse filo cordata, ele vai ali, ó, agrupar ordens, né, semelhantes. Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter a ordem mamália. Todos aqueles que são mamíferos, tá? Notem que já diminuiu bastante aí. Já saiu o jacaré, já saiu a cobra, já saiu o tucano, não é verdade? Por sua vez, cada classe reuniria ordens semelhantes. Mas semelhantes do que, ó? Qual é o meu objeto de estudo? É o leão, tá?
mais próximo do leão, eu tenho ordens que são semelhantes. Então, os carnívoros aqui, ó, saíram os outros que são herbívoros, né? E ficaram aqui os carnívoros. Então, notem que eles são semelhantes, eles têm estruturas semelhantes entre si na ordem carnívora. Já depois da ordem, o que seria a ordem? Cada ordem agruparia famílias semelhantes, ó. E aí já vai ficando mais específico. Essa família aqui que a gente está falando, a família do leão, é a família Felidae, a família dos felinos. Então, nesse caso, a lontra não poderia, e nem o urso, né? Nem a lontra, nem o urso poderiam estar aí. Por quê? Porque já está fechando, está ficando mais específico para os felinos. Então, eu tenho o gato, o tigre, o leão e a onça. Mas, olhem lá o gênero, né? O que seria o gênero? Cada família agruparia gêneros parecidos. No caso aqui do gato, não dá para entrar porque o gênero dele é outro, é o Felis, Felis catus. E aqui vão entrar os que são pantera, os gêneros pantera. Então, eu tenho pantera onca, pantera tigres e pantera léo. Então, notem que daquele grupo gigantesco do reino Animalia, lá no gênero ficaram apenas 3. Os 3 que compartilham algumas características semelhantes e ficaram ali com o gênero Pantera. Mas o leão, em específico, ó, o leão aqui é só um, que é o Pantera léo. Eu não posso colocar o tigre na mesma espécie do leão. Eu não posso colocar a onça na mesma espécie do leão. Por quê? Porque mesmo eles tendo algumas características semelhantes, eles também têm características que diferem entre eles, que divergem entre eles, formando cada um tipo de felino, tá? Então, eu tenho a espécie, né, dos leões, dos tigres e das onças. Eles são semelhantes até ali no gênero, mas a espécie é individual, é cada um tem a sua espécie, ok? Então, na hierarquia criada por Linneu, a espécie, cadê aqui, ó? A espécie está dentro do gênero, que está dentro do gênero, que está dentro de uma família, que está dentro de uma ordem, que está dentro de uma classe, que está dentro de um filo, e esse filo está dentro de um reino. Então, a gente sempre começa do macro até chegar no individual, que é aquela espécie que a gente está trabalhando, ok? Bem, antes da gente terminar, eu quero que vocês deem uma lida no ponto do livro chamado Conexões entre Cães e Lobos, para a gente poder conversar na próxima aula, ok? Bem, eu agradeço a confiança e a presença de vocês e desejo que tenhamos uma semana abençoada. Até a próxima aula, meus queridos. Beijo. Tchau.